Membranas biológicas são extremamente importantes, já que são responsáveis por envolver células e o material genético, permitindo a existência da vida. Contudo, diversas funções das membranas podem ser afetadas pela termodinâmica do sistema, como, por exemplo, o processo de infecção viral do SARS-CoV-2, o colapso dos pulmões durante o processo de respiração ou a interação com fármacos. Eu me chamo Fadi Simon, sou professor de Física e vou te contar um pouco mais sobre a termodinâmica de membranas biológicas. Primeiro, deixa eu te mostrar como é uma membrana biológica. Elas são compostas basicamente por lipídios, proteínas e colesterol, que também é um tipo de lipídio. Mas, dependendo da temperatura, podem existir diferentes fases, assim como água e óleo quando são misturados. Em uma membrana real, essa separação pode ser observada inserindo moléculas fluorescentes no sistema. Usando a microscopia, podemos ver que existem diversas regiões correspondendo a fases distintas, bem parecido com o exemplo da mistura de água e óleo. A região que chamamos de balsa lipídica é constituída por lipídios específicos e atrai certos tipos de proteínas, ou seja, certas proteínas preferem um ambiente mais rígido que essa fase naturalmente apresenta. A enzima conversora de angiotensina 2, mais conhecida como ACE2, que serve como receptor para a proteína spike do SARS-CoV-2, é uma dessas proteínas que fica mais localizada nessas balsas lipídicas. Depois que a proteína spike do SARS-CoV-2 se liga à ACE2, outra proteína é responsável pela ativação, ou seja, o vírus entra na membrana e infecta as nossas células. E a termodinâmica do sistema influencia diretamente a existência e a disposição dessas regiões rígidas na membrana. Tá, mas como que a gente obtém informações dessas membranas em laboratório? Bom, existem várias formas de fazer isso, e uma delas é colocarmos a membrana em um campo magnético intenso, então a gente varia a intensidade desse campo magnético, observando a resposta do sistema. Essa técnica é chamada de ressonância magnética eletrônica. Só que temos um problema. As membranas são diamagnéticas, ou seja, nada acontece se colocarmos a membrana pura em uma região de campo magnético. Então, para usarmos essa técnica, devemos inserir uma molécula repórter nas membranas. Basicamente, essa molécula funciona como uma bússola. Quando afastamos ou aproximamos a bússola de um dos polos de um ímã, por exemplo a Terra, que é um ímã gigante, a bússola sente a diferença de campo magnético localmente. O mesmo acontece com a membrana. Dependendo do local ou fase lipídica que a molécula repórter se encontrar, o experimento nos mostra resultados diferentes. Podemos pensar que a molécula é um repórter de verdade, como uma cobertura de um evento. Há momentos em que o repórter estará rodeado de pessoas, então ele tem menos liberdade para se mover, mas quando ele encontra um local mais vazio no evento, ele consegue transitar mais facilmente ao redor. Essas diferenças locais de empacotamentos são refletidas nos sinais, ou mais tecnicamente nos espectros, de ressonância magnética eletrônica. Como obtemos apenas um espectro por medida no laboratório, precisamos decompor esses espectros de acordo com cada fase coexistindo na amostra para estudarmos elas separadamente. Para isso, utilizamos métodos computacionais que permitem simular esses espectros experimentais e obter várias informações, dentre elas a população das moléculas repórteres em cada fase da membrana, e com isso a gente consegue calcular a constante de equilíbrio do sistema. Tendo essa constante de equilíbrio, podemos calcular a energia necessária para um lipídio mudar de fase, por exemplo, que é a energia livre de Gibbs. E a partir disso, temos a termodinâmica. Quaisquer outros parâmetros termodinâmicos são obtidos facilmente, como o calor específico, a entropia e a entalpia. E com a determinação desses parâmetros, podemos estudar as interações moleculares entre os componentes da membrana. Outro exemplo de sistema que podemos estudar é o modelo de surfactante pulmonar. Ele é o responsável pela estabilização dos pulmões durante a respiração e também apresenta uma coexistência de fases lipídicas em temperatura fisiológica. Aqui podemos ver como que o comportamento da razão das populações das moléculas repórteres com a temperatura pode ser influenciada pelo pH. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês trata da interação da nicotina com o modelo de surfactante pulmonar. A molécula de nicotina tem uma estrutura química simples, mas dependendo da concentração molar, percebemos que a adição de nicotina no sistema altera as suas propriedades termodinâmicas. Essa linha de pesquisa permite identificar e caracterizar alterações em diversas propriedades físico-químicas de membranas biológicas sob a perspectiva da termodinâmica, como os exemplos que vimos nesse vídeo. Bom pessoal, esse vídeo foi feito como parte do meu projeto de monografia e eu gostaria que você pudesse me ajudar respondendo um breve questionário sobre o que foi visto aqui nesse vídeo. O link para responder o questionário está na descrição do vídeo.